professor, geógrafo, doutorando em geografia. Hoje nós vamos conversar com o professor Magno Barbosa. A gente está na Semana do Meio Ambiente, por isso conversar com você hoje é uma coisa muito interessante. Qual é a importância de se falar sobre meio ambiente hoje em dia? É uma temática de extrema relevância para a sociedade como um todo. Bom, já inicio respondendo a sua pergunta da seguinte forma. Meio ambiente. Existe ambiente sem meio? Existe meio sem ambiente? Não é? Não é uma redundância tratar esses dois termos, meio e ambiente? O próprio autor mexicano, Enrique Leff, ele trata dessa discussão, né, e coloca como essa terminologia meio ambiente como uma própria perspectiva newtoniana, né, mecânica, que fragmenta, né, dá mais noção de ruptura, né, para o entendimento do ser no seu meio, né, no seu ambiente. Né? Então, vamos falar em ambiente, não é? Ok, assim, vamos falar sobre... Seria Desculpa melhor. pela gafe. Não é gafe não é gafe, mas situa bastante num parâmetro ideológico também da discussão. Acredito eu, na minha perspectiva e leitura, que se tratar em ambiente é mais profícuo e torna o discurso um pouco mais claro e claro, denotando uma necessidade aí de entendimento que as pessoas possuem sobre essa temática. Então, nós vamos conversar sobre o meio ambiente num ponto de vista social, ponto de vista econômico e ponto de vista geográfico também, né? Sim. Justamente, em primeiro lugar, é importante a gente entender o ambiente vinculado a alguns fatores. O fator social, político, econômico e cultural, certo? Logicamente, o componente mais comumente dito sobre as temáticas ambientais, que é a questão natural dele, né? Do meio físico dele, dos fenômenos naturais que o compõem. Bom, tendo essa referência, ele vai situar essa noção de uma forma muito mais complexa, certo? Tirando a discussão de ambiente da perspectiva naturalista, somente evidenciando aspectos naturais e desconsiderando elementos extremamente estruturais e importantes, né? Que é a política, a cultura, a economia e a sociedade do seu teor. Isso é interessante, porque desde criança, se a gente pedir para uma criança desenhar num papel, desenha aí o que é uma natureza, desenha aí o meio ambiente, ele vai fazer plantas, animaizinhos, né? Sim, ele vai reproduzir justamente um processo de ruptura. É muito difícil uma criança, até mesmo um adulto, se colocar dentro daquela perspectiva. Se você pode escolher uma cor que melhor represente a natureza, acho que a cor verde vai ser hegemonicamente predominante. Por que não a vermelha, a cinza, não é? A cinza que é tão comum nas paisagens urbanas, não é? E as paisagens urbanas não é nada mais que uma natureza transformada, não é? É natureza, não é? E o que é natureza? Natureza, segundo um geógrafo que eu gosto muito, Carlos Walter Porto Gonçalves, o próprio pensamento é a natureza tomando consciência, não é? A natureza é a essência do que constitui as coisas. A natureza é o que o nosso sentido consegue captar, o que a nossa potencialidade de percepção consegue adentrar dentro dessa realidade. Então, assim, trabalhando o conhecimento, você potencializa a sua percepção de natureza. Então é por isso que vem a extrema importância da mediação do professor, seja o geógrafo ou mesmo o professor de ciências, o biólogo, entre demais outros profissionais que lidam com essa temática. É importante ressaltar que as discussões ambientais não se reservam ao geógrafo ou ao biólogo, é um tema extremamente transversal, é um tema que está aliado a diversas outras esferas do conhecimento. Por exemplo, o próprio físico, né, ele trata de elementos ali que constituem em escalas extremamente pequenas, né, do átomo, mas justamente lidando com elementos da natureza, né, leis que regem, né, essa natureza. Então, perpassa toda relação de profissionais aí nesse sentido que compõe a escola. O sociólogo, o filósofo, a professora de português, todos esses profissionais, eles entendo eu que devem também estar enganjados dentro dessa discussão. De acordo com essa citação, então, tudo é natureza, né? Esse copo aqui é natureza. Sim, isso é sílica transformada, né? Então, tudo isso perpassa de um processo da técnica da sociedade que o transforma, né? Então, por que é importante falar dessa forma?
Porque coloca a sociedade, os elementos, né, que constituem nossa percepção, adentrados à nossa vivência, não é? Isso agrega até mesmo um senso de respeito, né, com os outros elementos aí, né, que compõem um conjunto da nossa sociedade e da nossa vida cotidiana próxima. É interessante falar isso para o nosso aluno, então. A natureza não é só aquela coisa intocada, né? Não. O que se transforma também ainda é a natureza. O que se transforma em natureza. Você, por exemplo, num ambiente de sala de aula, você tem carteiras ali, basicamente compostas de ferro, petróleo, sintéticos, tudo ali perpassa de elementos naturais transformados, não é? Isso é uma noção bastante cara aos profissionais da geografia, não é? Que é justamente a noção processual de transformação. É assim como a realidade, ela está numa constante de transformação e mudanças a partir de técnicas, não é? E conhecimentos das sociedades aplicadas. Então isso também gera um entendimento mais interessante, que é justamente a relação da sociedade com a natureza, não é? E nessa relação, a técnica da sociedade consegue transformar diversas coisas, gerando então uma realidade transformada, uma natureza transformada, que não deixa de ser uma natureza. E é impossível a gente falar sobre ambiente, já que a gente está num país de tamanho continental, nós temos vários tipos de ambientes aqui no Brasil, né? A gente chama de bioma também. Sim. Interessante você tocar nisso, Rafael, porque um país como o Brasil, cuja diversidade natural é enorme, né? Um país que tem um nível de latitudes que envolve diferentes climas, que isso perpassa também sobre diferentes tipos de relevo, diferentes tipos de vegetações que o compõem. O primeiro elemento por exemplo, aos biomas, os cerrados, no nosso caso aqui em Goiás, 95% de Goiás é composto por cerrados. É importante entender essa pluralidade, né, que está denotada isso. Por exemplo, cerrados, né, no plural. Por quê? O cerrado não é uma categoria única, não é um elemento único. Existem diversos tipos de cerrados, isso somente na perspectiva de vegetação. Nossa. Se você adentrar na discussão relacionada à sociedade, cultura, política, não é? Economia, nós vamos ver que os cerrados é um elemento extremamente complexo, não é? Os cerrados, eles não se limitam à sua composição fitogeográfica, né? Ou mesmo de árvores tortuosas, o exemplo do piquezeiro. A grama meio amarela. Aquela grama meio amarela, principalmente nessa época, no meio do ano, né? Fica meio seco. Ele perpassa uma lógica muito superior a isso, não é? Por exemplo, os cerrados, eles foi escolhido como um palco da produção das commodities, não é? Escolhido por quem? Escolhido por uma série de fatores políticos que ultrapassam a escala do nacional. O Brasil, ele foi escolhido como um país a ser um produtor de commodities. E que espaço seria escolhido para ser feito isso, né? Os cerrados. Os cerrados, a partir da década de 70, ele ganha uma conotação extremamente diferenciada do que tinha antes. A Embrapa, com as suas técnicas aí de correção da acidez do solo, vai permitir uma nova reorganização nesse espaço, né? No que era somente pastos, passa a ser então um espaço de intensa produtividade grãos, né? mecanizada de grãos, que dá essa relação dos cerrados goiano, ou até mesmo cerrados mato-grossenses, entre outros estados que também possuem essa característica de bioma, de domínio morfoclimático também, assim uma linguagem mais geográfica, vai perpassando então uma dinâmica, uma relação que é global. Os cerrados do Brasil se dialogam com espaços diversos. Por exemplo, grande parte das produções de grãos aqui em Goiás é exportada para diversos outros países, né? Então, chineses, né, entre outros países, Estados Unidos, são potenciais compradores desse produto nosso. Então, é uma relação, produção relacionada à espacialidade, às características fitogeográficas, desse domínio morfoclimático, de relevo, de solo, que permitem essa relação da sociedade com o mesmo, né? Então, o cerrado, ele ganha uma perspectiva ampla, dado essa relação com diversos elementos, né, da política, entre outros, né? E quais são as nossas perspectivas de futuro para os cerrados? Olha, os cerrados aí, ele vive uma situação bastante crítica, Rafael. Por quê? Basicamente aí, de 70, vai depender da fonte de dados, né, da metodologia aplicada, mais de 70% a 80% dos cerrados já sofreram intervenções bruscas, né? Por exemplo, no sentido de pastagens e de áreas, né, para produção intensiva mecanizada. Então aí, por exemplo,
um geógrafo Jurandir Ross, ele coloca aí como 70% dos cerrados já foram alterados. Então, o que nós temos aí de diagnóstico nisso? Primeiramente, boa parte disso aí já foi desmatada, certo? E isso denota o quê? Um grande patrimônio genético de plantas, animais que foram dizimados sem ao menos conhecermos o potencial disso aplicados às segmentações aí da sociedade como um todo, né? Por exemplo, algumas raízes ou plantas poderiam ter curas para doenças que assolam a sociedade, como câncer. O pior é que uma correção de algo dessa grandeza demoraria dezenas de anos, né? Claro, e a própria técnica implantada na produção, como ela altera o nível de acidez, e aqui temos toda uma adaptação de plantas, né, de uma forma de vida que se organizou diante dessas características. Importante dizer que o cerrado é os cerrados, né, importante até me corrigir, né, sempre tratar no plural, ele é uma vegetação bastante antiga, né? Data-se aí do período terciário, que é o que? Mais de 65 milhões de anos atrás, que o cerrado já vem no seu processo de formação. Então, o cerrado é um idoso, né? Entre né, esses domínios, essa cobertura vegetal que compõe o nosso país. E, sendo esse idoso, ele carrega um longo processo evolutivo. Esse longo processo evolutivo que demorou a se adaptar. Então, muitos deles estão sendo perdidos, né? Dado essa expansiva apropriação dos cerrados de modo desordenado. Eu não estou aqui também defendendo um discurso ambientalista, até de forma romântica, não devemos desmatar. Lógico, o planeta tem 7 bilhões de pessoas, no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, pessoas precisam comer, pessoas precisam desse meio, né? Mas pode ser feito isso de uma forma organizada, de uma forma planejada, ordenada, respeitando os próprios parâmetros legais, né, do Código Florestal. Percebe-se uma enorme apropriação sobre áreas impróprias, né? Retirada de água excessiva de aquíferos, sem o devido planejamento, sem a devida outorga do próprio governo federal, entre outros fatores que vem prejudicando enormemente, né, esse contexto dos cerrados, né? Então, assim, como perspectivas futuras, nesse avançar, né, dessa lógica que está bem degradante, não temos um cenário muito otimista, né? Temos aqui em Goiás diversos espaços que estão sofrendo impactos ambientais gravíssimos, né? Dificilmente vão ser recompostos, né? Dificilmente pode-se haver um processo de mitigação que consiga recuperar essas áreas. O caso da própria alteração química do solo, né? Da correção da acidez, isso é um fator que gera uma consequência gravíssima. Vamos lá. Por exemplo, essa correção, ela impede que muitas plantas nativas, árvores nativas, que se adaptaram, né, com essa questão, se desenvolvam novamente com esses solos. Por exemplo, essa característica interessante, né, das árvores de troncos tortuosos, né, do cerrado, isso está relacionado a essa composição química, né? O excesso de alumínio, né, de ferro, dá uma toxicidade que gera alterações, né, genéticas na planta, e ela tem essa característica. Uma vez que esse solo alterado, essas plantas teriam enormes dificuldades de se readaptar nesse ambiente. E aí, então, é engraçado que nessa discussão envolvemos até uma perspectiva geométrica, né, de galhos tortuosos. É verdade. Temos então, né, linearidades aí, né, de lavouras ou plantas que não se adaptam mais a essa questão, né, da acidez do solo, né, agora que possui uma nova característica. A gente está numa moda aqui em Goiás. Você gosta de viajar de carro? Sim, claro. Eu adoro viajar de carro. Geógrafo, né? Como é que pode? Não, é engraçado. Eu já fui a Porto Alegre de carro, cara. É bom você ver a vegetação mudando, é a coisa mais linda do mundo. Ótimo. Então, Goiás eu viajo muito de carro. E uma coisa que eu tenho percebido é que a gente está numa moda de plantação de eucalipto. Agora a gente anda a estrada inteira, você vê da direita eucalipto, esquerda eucalipto. E eu soube que o eucalipto, ele dá uma detonada com o solo. Não só o eucalipto, também como a cana-de-açúcar, né? Que são duas plantações muito grandes aqui em Goiás. Isso procede? Procede. Ambas que você citou, o eucalipto, né? Principalmente o eucalipto, porque ele é muito ligado à questão da silvicultura, né? Silvicultura, que justamente é uma planta que tem
um processo metabólico muito rápido, ela cresce muito acelerado, né? E nesse processo de crescimento, ela exige muitos nutrientes e principalmente água, né? Então, em muitos locais que não tiveram manejo adequado com, né, plantações de eucalipto, tiveram então um desgaste enorme, né, desses recursos do solo e principalmente até mesmo de secar, né, algumas pequenas nascentes que havia na área, né? Então você tem um processo ligado também à questão hídrica, que dispensa comentários da importância sobre a água, né? A cana-de-açúcar também, com um projeto, né, do Brasil de modernização, a tecnologia do etanol do Brasil, que é muito, né, reconhecida internacionalmente, inclusive o Brasil exporta essas tecnologias de produção. A cana-de-açúcar também é um elemento bastante intenso e presente na nossa realidade, que também está relacionado a um intenso uso e desgaste desses solos, né? Então, não tendo um devido manejo adequado, esses tipos de procedimentos agrícolas podem causar danos irreversíveis, sim, aos solos e à questão hídrica como um todo. Um outro ponto que você tocou que eu acho interessante é o uso da água. A gente está aí sempre tentando racionar, sempre tentando usar a água de forma consciente. A gente sabe que o uso da água dentro das casas é um percentual muito pequeno perto do que as indústrias usam, né? Elas tinham que ter uma consciência mais que a gente até, né? Claro, e essa questão da água, é interessante você tocar nisso, Rafael, que tem um professor, Marcelo Mendonça, da UFG, que eu gosto muito da forma como ele trabalha essa questão da água. Ele coloca como a questão do agronegócio. Não cabe mais falar em agronegócio, e sim agrohidronegócio. Porque a questão da água é muito presente dentro dessa lógica do agronegócio, né? Então, você desconsiderar esse elemento, você estaria causando, então, né, algumas reduções graves ao entendimento disso. Então, vamos lá. A grande produção de commodities, né, está relacionada a um fator que quase é muito pouco dito por aí, nos grandes canais de mídia, que é a exportação virtual da água. O que se demanda quando você exporta toneladas de grãos, né, você está exportando água também. Então, se você fazer um parâmetro, né, um recorte, por exemplo, de 10 anos das exportações que saíram das regiões de Cerrado, né, o tanto de água que tem aquilo ali. Por exemplo, algum tipo de grãos aí tem até 70% do total de água, né, composto nele. Então, sei aí, diversas milhares de toneladas, você está falando de milhões de litros de água também que você está exportando. Olha o impacto disso, né? Talvez numa escala temporal curta o impacto seja mínimo, né? Mas adicione então aí algumas décadas de desenvolvimento. Você está exportando rios, né? Você está exportando potencial de água. E interessante isso, a produção no Brasil não se releva tanto o custo ambiental, né? Então, assim, essa lógica exportadora, ela tem um adicional interessante ao PIB do Brasil, não é? Ele incrementa uma economia. No entanto, é uma economia que é muito centralizada. Nem todo mundo é proprietário de fazenda, né? Apesar de eu morar em Goiás e muita gente achar que aqui só tem fazendeiro, eu não tenho. Então, é verdade, nem eu. Como professor tá difícil também, né? Então, vamos lá. Isso é verdade. O fato de ter poucos proprietários evidencia que essa grande produção fica extremamente concentrada. E aí já a gente volta nessa questão da compreensão do ambiente, né? O ambiente dos cerrados é intensamente utilizado essa lógica econômica, e essa lógica econômica não tem uma dispersão social, né, dessa riqueza. A riqueza fica extremamente concentrada. E aí, como pode, né, um país de grande produção de commodities coexistir elementos contraditórios, por exemplo, como fome, distribuição de renda, um país extremamente rico, né? Acho que atualmente o Brasil está ali entre os 10 maiores economias do mundo, se não me engano caiu, né, para a 8ª economia. Como pode, né? 8ª economia, uma economia intensamente sustentada a partir da produção, né, agrícola, e coexistir problemas aí sociais, né, gravíssimos aí. E culturais também, porque esse avançar dessa lógica também perpassa sobre comunidades tradicionais, em reservas indígenas, né? Verdade. Conflito de terra no Brasil é uma realidade que tem gerado diversas conturbações e problemas extremamente negativos para a nossa realidade. E o que nós, professores, que somos preocupados com essa questão ambiental, podemos fazer?
Olha, é um desafio enorme, né? Um desafio enorme. Mas calado não podemos ficar. Né? Claro. Esse que já é um primeiro norte que deveríamos ter. E eu acho que um segundo plano é ter essa ação prática, ter esse processo de conscientização dos nossos alunos, que é o que nos cabe naquele momento, né? E trazer esse entendimento a eles. Uma vez que o sujeito não tem acesso a esse tipo de conhecimento, ele está muito mais vulnerável a aceitar o discurso midiático. E continuar fazendo E o que está continuar acontecendo. fazendo. Ele vai continuar viajando aí, né? Pegando nesse automóvel, né? Visualizando paisagens de transição e vai continuar vendo aquilo ali e não entendendo nada, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue plantar essa sementinha, né, de questionar, de ver esse espaço como um espaço que foi construído de forma intencional, né? Ele é assim não porque ele foi a melhor forma, mas foi por uma questão de luta, né? É uma questão do próprio contexto econômico, capitalista que, né, impôs essa realidade. Então, se esse sujeito não tiver meios, né, argumentativos, elementos de conhecimento, elementos que interfiram nesse paradigma social, que dá esse entendimento de ambiente, dos cerrados, vai ficar muito difícil, então, de certa forma, mudar esse cenário. Então, podemos começar por aí. Interessante demais, professor. Obrigado. É Valeu. bom a gente colocar para o aluno que, já que tudo é natureza, ele também é natureza, Sim. e nós fazemos parte de um todo, né? De um todo. Então a gente tem que cuidar do nosso ambiente para cuidar da gente mesmo, Claro, né? claro. Muito Tudo obrigado, começa aí com a gente professor. mesmo. Valeu demais, cara. Valeu, brother. Até. Valeu. Loving it and love it, living it up when I'm going down.